Você já sentiu aquele aperto no peito ao ver alguém precisando de ajuda, mas decidiu seguir em frente, porque, sei lá, não era sua obrigação? A Bíblia tem uma definição bem surpreendente e até um pouco desconfortável para esse exato momento. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender por que a omissão, o ato de não fazer o bem que a gente sabe que deveria fazer. É algo tão sério aos olhos de Deus. E mais importante, como a gente pode mudar essa mentalidade e começar a viver uma vida de ação e propósito? A passagem que vamos usar como base hoje está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. E diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz cometer pecado. Direto ao ponto, não é mesmo? Mas antes de mergulhar nesse versículo, vamos entender quem era Tiago. Ele não era apenas um autor bíblico qualquer, ele era o irmão de Jesus e um líder super respeitado da igreja em Jerusalém. Tiago era conhecido por ser um cara prático, com os pés no chão. Ele não estava muito interessado em debates teológicos complexos que não levavam a lugar nenhum. A grande preocupação dele era o que a gente pode chamar de fé que funciona. Para Tiago, a fé não era só um sentimento ou uma crença intelectual. Fé, para ser verdadeira, precisava se manifestar em ações concretas, tanto que ele chega a dizer que a fé sem obras é morta. É como ter um carro lindo na garagem, mas sem motor. Não serve para nada. E essa ideia de fazer o bem nos leva diretamente a uma das histórias mais famosas que Jesus contou, a parábola do bom samaritano, lá em Lucas. Capítulo 10. Você lembra da história, né? Um homem é assaltado, espancado e deixado quase morto na beira de uma estrada. Aí passam duas pessoas por ele. Primeiro, um sacerdote. Depois, um levita. Ambos eram figuras religiosas importantes. Pessoas que, teoricamente, deveriam ser as primeiras a ajudar. Mas o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles passaram de largo. Eles viram um homem sofrendo e simplesmente atravessaram a rua e continuaram seu caminho. Aqui está o ponto crucial, que se conecta com o versículo de Tiago. O sacerdote e o levita não pecaram por comissão, ou seja, não foram eles que bateram no homem. Eles não roubaram nada dele. Eles não fizeram nada de mal ativamente. O pecado deles foi por omissão. Eles sabiam que o bem a ser feito era parar e ajudar, mas escolheram não fazer. Eles viram a necessidade, tiveram a oportunidade de agir, mas se omitiram. E Jesus usa essa história para mostrar que o verdadeiro próximo, o verdadeiro praticante da fé, foi o samaritano menos, alguém que era desprezado pela sociedade da época, mas que parou, cuidou do homem ferido, gastou seu tempo, seu dinheiro e seus recursos para ajudar. A fé dele funcionou. Agora, vamos ser honestos com a gente mesmo. Por que a gente evita fazer o bem? Por que a gente passa de largo? As razões são muitas e bem humanas. Às vezes é o medo. Medo de se envolver. Medo de que a pessoa possa ser perigosa. Medo de não saber o que fazer. Outras vezes é a desculpa da falta de tempo. A gente vive numa correria tão grande que parar por 5 minutos para ajudar alguém parece um luxo que não podemos nos dar. Muitas vezes é puro egoísmo. Estamos tão focados nos nossos próprios problemas, nas nossas metas, que simplesmente não queremos ser interrompidos. E talvez a desculpa mais comum seja aquela de pensar:
Isso não é problema meu. A gente terceiriza a responsabilidade, pensando que outra pessoa vai ajudar, que o governo deveria resolver, que alguém com mais recursos deveria fazer alguma coisa. Mas o texto de Tiago é muito específico. Ele diz: aquele que sabe fazer o bem, a palavra-chave aqui é saber. O conhecimento gera responsabilidade. Se você está andando na rua e não vê alguém caído no chão, você não tem como ajudar. Mas a partir do momento em que seus olhos são abertos para uma necessidade, a partir do momento que você toma conhecimento de uma situação, a coisa muda de figura. Você se torna responsável. Não é mais uma questão de ignorância, mas de escolha. E como é que a gente sabe? Muitas vezes é a voz da nossa consciência. Sabe aquele incômodo que eu falei no início? Aquele aperto no peito? Muitas vezes é o Espírito Santo nos cutucando, nos alertando sobre o bem que precisa ser feito. É um impulso de ligar para aquele amigo que está passando por um momento difícil. É a vontade de doar uma cesta básica para uma família que você sabe que está precisando. É a ideia de oferecer uma palavra de encorajamento para um colega de trabalho que parece desanimado. Esses incômodos divinos não são para nos deixar culpados, mas para nos guiar em direção à ação. Deus não nos mostra uma necessidade para que a gente se sinta mal, mas para que a gente seja a resposta dele naquela situação. Agora, um cuidado importante aqui. Isso não significa que você precisa carregar o mundo nas costas e resolver todos os problemas do planeta. Isso seria paralisante. A mensagem de Tiago não é sobre se sentir culpado por tudo o que você não consegue fazer, mas sobre ser fiel e obediente naquilo que você podemos fazer. É sobre fazer o bem que está ao alcance da sua mão. É sobre não ignorar a oportunidade que Deus coloca bem na sua frente. Às vezes, o bem a ser feito é algo pequeno, como ouvir alguém com atenção, dar uma carona ou, simplesmente, orar por uma pessoa. Mas esses pequenos atos de obediência, quando somados, transformam o mundo ao nosso redor e, principalmente, transformam a gente. Eles tornam a nossa fé viva, real, funcional. Então eu quero terminar com uma pergunta para você refletir durante essa semana. O que o Espírito Santo tem te incomodado a fazer ultimamente? Que oportunidade de fazer o bem você tem adiado, dado uma desculpa ou simplesmente passado de largo? Pode ser algo grande, pode ser algo pequeno, não importa o tamanho. O que importa é a nossa resposta. Que a gente possa pedir a Deus um coração mais sensível à voz dele e mais corajoso para agir. Que a nossa fé não seja apenas algo que a gente acredita, mas algo que a gente vive todos os dias. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre isso. Vamos juntos construir uma fé que funciona. Um grande abraço e até a próxima.